Epicondilite, 3 causas das mais importantes que eu pego aqui no consultório que causam dores tanto no epicôndilo lateral quanto no epicôndilo medial. Não vou só te explicar a causa, mas também como você vai entender se a sua dor vem dessa possível causa e como tratar ela em casa. Vou tentar te dar alguma dica prática, alguma orientação, uma estratégia para você resolver em casa. Esse vídeo ele não é um vídeo que vai aprofundar tanto na questão anatômica, mas sim vai trazer soluções simples, rápidas e eficazes para você resolver de uma vez por todas as dores no cotovelo. Vou desmentir algumas situações bem importantes também sobre o que realmente começou esse problema. Então, se você tem epicondilite ou conhece alguém que tem a tendinite do cotovelo do tenista e do golfista, acompanha esse vídeo que ele vai te ajudar bastante. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, também sou ortomolecular e toda semana aqui no meu canal eu falo sobre dor, exercício e lesão e como melhorar sua qualidade de vida, só que com um pouquinho de diferença, falando sobre a causa primária. Talvez você desconheça esse termo, desconheça essa relação, mas existe sim um único culpado para boa parte de toda dor e sofrimento das pessoas. Claro, cada um tem um e precisa ser investigado isoladamente. Existem métodos e técnicas para você localizar essa causa primária. E quando você localiza ela, trata ela, toda uma cascata de problemas, uma cadeia lesional que a gente chama, desaparece, tá bom? É sobre isso que eu falo no meu canal. Se você quer resolver suas dores, você chegou no lugar certo. Só que você vai ver diagnósticos, causas e começos que muitos dos profissionais por aí fora não falam. E aí você vai saber como resolver esses problemas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, obviamente não se deixe de se inscrever no canal. A gente toda semana traz um material novo, geralmente às terças-feiras, e é legal você acompanhar. Esse vídeo, para que ele chegue ao maior número de pessoas, eu preciso que você simplesmente dê um joinha. Se eu ver que não tem muito joinha, eu sei que esse conteúdo não soma para as pessoas, eu mudo o conteúdo. Tá bom? Então, meu conteúdo ele é direcionado por aquilo que vocês me dizem através do joinha, do compartilhamento e das inscrições aqui no canal. Tá bom? Bom, informes iniciais feitos, vocês sabem que isso aqui é protocolar, pessoal, sou obrigado a fazer sobre isso, explicar isso para vocês, mas vamos ao conteúdo, tá? O objetivo dessa aula é uma aula literalmente resumida, eu vou tentar fazer ela em 15 ou 20 minutos para não tomar muito tempo de vocês, é explicar sobre epicondilite. Que a epicondilite é uma inflamação desse ossinho do cotovelo, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora, não é novidade para ninguém. Provavelmente se você chegou nesse vídeo, você já sabe sobre isso. O que você não sabe é como que realmente isso aparece. A grande maioria das pessoas acredita que a epicondilite ela é feita por movimento repetitivo, tanto que ela ganhou o nome de epicondilite do tenista e do golfista, por causa do mecanismo que você faz de rotação interna e externa, esse movimento aqui o tempo todo com o braço. E isso não é verdade. Se você tem uma boa biomecânica funcional da estrutura do tórax, da escápula, de todo o braço, uma boa transferência de carga, você pode fazer inúmeras vezes esse movimento que você não vai ter nenhuma inflamação. Até porque seria algo incoerente. Se o movimento ele é bem executado, se a mecânica é bem executada, a transferência de carga pelos músculos, ligamentos e principalmente pelas fáscias, que é o que mais vai inflamar ali assim, vai ser natural, vai ser normal, vai ser fisiológico. Então, se é fisiológico, se é dentro do normal, por que causar inflamação? Você entende? É diferente se você vai lá e faz o movimento errado. Ah, eu tenho um movimento mecânico errado. Você faz ele 1, 2 vezes, talvez não dê nada. Você faz ele 70 vezes, aí pode dar problema. Então, quero que você entenda que para você ter um problema, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, você precisa ter uma mecânica com problema. A articulação, o movimento artrocinemático, a gente chama, tem que ser incorreto. Ok? Bom, de qualquer forma, como que isso acontece? Agora eu vou dar 3 exemplos, 3 possíveis causas para o seu problema, explicando a origem e o que realmente causou isso, tá bom? Então você pode ter por 3 problemas diferentes a epicondilite, seja ela medial ou lateral, não muda muito quanto você imagina. Vou começar pelo exemplo mais fácil, pelo mais simples que você possa entender, ok? O mais fácil é quando existem falhas mecânicas na relação do ombro com a coluna torácica. Você entende que para fazer movimentos com o braço, com o punho ou com o braço todo, o antebraço e tudo mais, né? O antebraço e o braço e tudo mais, eu preciso que o meu ombro esteja bem ancorado às minhas costelas, e às minhas vértebras torácicas, ok? Então, essa escápula, a estrutura da escápula, que é a maior articulação aqui ligada ao ombro, a mais importante, podemos dizer assim, né? Ela precisa estar bem ancorada. Se a escápula está mal ancorada, o húmero, que é o osso do braço que se conecta, vai estar mal ancorado. Automaticamente os músculos da escápula, que são os músculos do manguito e tudo mais. Então,
a posição da escápula em relação ao tórax é fundamental para que você tenha uma boa transferência de carga daqui para cá e daqui para cá, ok? O que pode alterar, Murilo? A posição da escápula. A posição da escápula e principalmente o movimento, né? Não basta ela estar torta, e mais importante que ela esteja visualmente reta e móvel também. Agora, se ela está torta e pouco móvel, seguramente a transferência de carga será um problema. Tá? Vai acompanhando, tá bom? Depois, se qualquer coisa, volta o vídeo. Então, a posição da escápula é muito determinante. Só que a escápula é ancorada nas costelas e no tórax, como eu falei. Então, aqui uma das possíveis causas para problemas ligados à epicondilite, tá? Alterações a nível da posição do tórax e das costelas, seja elas, por exemplo, uma escoliose. Então, se você tem uma leve escoliose torácica, independente para que lado for, você vai ter uma rotação das costelas, uma rotação das vértebras. Então, vamos imaginar que a minha escoliose ela é para a esquerda, ela é assim. Se ela inclina para a esquerda, ela roda para a direita. Isso é adaptativo da coluna torácica. Eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. A minha cintura escapular, que são os meus ombros, vão compensar fazendo isso. Essa escápula vai ficar bem ancorada. Essa não, ela vai ficar anterior, vai fazer um tilt anterior. Toda a carga que essa escápula, esse tórax, essa região era para segurar, ela não segura. Isso vai para o seu cotovelo e vai para o seu punho. Podemos gerar dor no punho ou no epicôndilo. Entendeu? Então, essa escoliose, ela é a causa. Porém, existem motivos para escoliose que você precisa ir a fundo. Então, uma abordagem de tratamento para um paciente que tem epicondilite, e agora já entrando no tratamento, se for de uma escoliose adaptativa, independente de qual seja a causa dessa adaptação, né? Independente do que causou essa escoliose, a gente pode estudar isso também e tratar. Uma das formas de você melhorar então a epicondilite é trabalhando a mobilidade do tórax, a mobilidade e estabilidade da escápula e das costelas. Quando eu digo tórax, eu falo do tórax inteiro, contando as costelas e as vértebras, tá? Mas só grifando. Trabalhar a mobilidade das costelas, das vértebras, automaticamente do tórax inteiro, a mobilidade, o movimento dessas costelas, vértebras e tórax, e trabalhar principalmente a estabilização da escápula. Você vai estar aliviando a sua dor no cotovelo, ok? Você vai estar melhorando a sua epicondilite, a transferência de carga para o epicôndilo. Claro, isso não descarta de você ter que desinflamar local, mas não adianta você desinflamar local sem saber a causa, meu amigo, minha amiga. É perda de tempo, tomar anti-inflamatório e fazer aplicação de terapia local sem antes saber a causa. Eu dei um exemplo de causa mecânica, uma escoliose, independente de qual seja a origem, ok? Segunda causa, agora vamos evoluir um pouquinho mais o nível, nós vamos para um nível um pouquinho mais alto. Nós vamos falar da alteração neurológica. Então, entenda que esses músculos do seu braço, os extensores e os flexores, eles são inervados por nervos que saem do pescoço. Se esses nervos no pescoço estiverem alterados, o controle do tônus, o tônus é a tensão do músculo, para vocês entenderem. A gente diz que é um estado tetânico, um estado basal, parado de contração. O músculo nunca relaxa, tá, pessoal? Nunca relaxa 100%. Ele fica sempre num estado de contração basal, né? Ora ele aumenta com a atividade física, ora diminui quando você repousa, mas ele não some. Tá bom? Ok? Então, esse tônus dos músculos do antebraço, do braço, enfim, do braço todo, quando alterado o tônus do músculo, ele não vai receber a carga adequadamente, ele não vai transferir essa carga adequadamente, que vai se acometer, vai se concentrar, melhor dizendo, se concentrar nas extremidades, no caso no cotovelo, no epicôndilo medial lateral, ou no punho, ou na articulação do ombro. Então, um paciente que tem um problema neurológico vindo da cervical, que eu já vou dar um exemplo, ele vai ter alterações no tônus dos músculos do braço, gerando sobrecarga nas extremidades tendíneas, no epicôndilo medial lateral, tá bom? Esse é o contexto para vocês entenderem. Aí você vai me perguntar, ok, doutor, e o que causa essa alteração de tônus? Bom, é mais simples do que você imagina. Várias estruturas passam pela cervical, entre elas a inervação de problemas bucais. Então, se você tem um problema num dente, esse dente altera um nervo que sai da boca, dessa região, que é o nervo trigêmeo, sai daqui e daqui, pra vocês entenderem. Lá dentro do crânio vai causar outras disfunções e também na cervical média e torácica. Essas alterações neurológicas a nível cervical vão alterar o tônus de toda a inervação do plexo braquial e cervical. O plexo braquial e cervical, pessoal, são nervos que saem do pescoço e da região aqui, tá bom? Só para vocês entenderem. Então imagina que um problema na boca altera os nervos aqui assim, que altera os músculos aqui assim, que altera o tônus, gerando sobrecarga, tendinite.
ok? Ou epicondilite lateral medial, que não deixa de ser uma tendinite, para vocês entenderem. Então, uma das possibilidades da epicondilite medial e lateral são problemas odontológicos. Talvez você já fez de tudo para desinflamar isso aqui e essa dor no cotovelo ela vem e vai, vem, vai, vem, vai. Aí você vai lá num bom dentista, faz um tratamento odontológico para remover campos de interferência da boca, que seria o tratamento, e a sua dor no cotovelo vai embora. Eu canso de pegar isso. E olha, eu estou dando exemplos para vocês comuns aqui no consultório. Falhas mecânicas, eu dei o exemplo da escoliose. Falhas neurológicas, eu dei o exemplo de um dente, eu poderia dar mais uns 10 exemplos. Eu poderia explicar bem minuciosamente para vocês como que chega até aqui, não é o objetivo do vídeo, mas quero despertar o interesse para vocês. Olha, você tem epicondilite? Tem. Você já descartou problemas da escoliose, das alterações do tórax? Você já descartou problemas dentários? E aí nós vamos para o terceiro, que sem dúvida é um dos maiores vilões e você não faz nem ideia, ok? Chegou na altura desse vídeo, já viu que ele é totalmente diferente, não é aquele mesmo que você viu sobre epicondilite, sobre os anti-inflamatórios, fisioterapia, massagem, escambau. Não é. Eu falo sobre a causa, sobre a raiz, sobre o começo do problema. Então curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. E se você ficar com dúvida, manda no meu Instagram na caixinha ou manda aqui embaixo nos comentários que eu tento responder uma vez por mês. Continuando, terceira e última, talvez uma das principais causas, que vai ter N conexões com dor no cotovelo, tá? Tanto medial quanto lateral. E eu usei exemplos diferentes, ok? Exemplos diferentes. Vocês entenderam que uma falha mecânica ou uma falha neurológica gera dor no cotovelo? Ok. Agora eu vou explicar para vocês uma falha metabólica, um problema metabólico. Só que existe uma particularidade. Essa daí, ela não só vai gerar dor num lado, ela pode gerar dor nos dois. Então, se você está com dor nos dois cotovelos, ela vai mais ou menos, muitas vezes o problema não está no local, ele está no seu sangue. Esse sangue, ele pode estar inflamado, ele pode estar intoxicado, ele pode estar desnutrido. Mas na maioria das vezes, ele está intoxicado e inflamado. Desnutrido não vai causar tanta alteração assim, depende do nível de desnutrição. Então, se você tem um organismo que está inflamado ou intoxicado, independente do fator causal disso, existe um órgão que vai fazer toda a depuração dessas toxinas, a eliminação dessas substâncias. Esse órgão chama-se fígado. Então, quando o seu fígado ele está inflamado, ele está intoxicado, ele está congesto, com gordura. Eu tenho esteatose grau 1, doutor, eu tenho esteatose grau 2, que é gordura no fígado, né? Bom, é sinal que o seu fígado tem já um problema. O metabolismo já não está bom, a depuração de toxinas já não está bom. E quando o seu sangue não está adequado, ele não consegue regenerar estruturas musculares, ligamentares, articulares. Só para você ter uma ideia, todo o líquido que está aqui dentro do cotovelo, o líquido sinovial, que nutre a cartilagem, que repara a cartilagem, que repara a cápsula articular que está ao redor, todo esse líquido ele é feito a partir do sangue. Só que se você não come bem, se você não absorve bem, se você não excreta principalmente bem impurezas da sua alimentação e de outras agressões que você vai ter ao longo do dia, que não cabe julgar no vídeo, você vai acumular nas suas articulações toxinas que vão inflamar ou que vão retardar a cicatrização. Então vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que eu sou um jogador de tênis. E todo jogo de tênis eu saio e tomo uma cervejinha duas. Todo jogo de tênis. Eu jogo tênis 4 vezes por semana. Estou dando um exemplo aqui. Eu vou aos poucos sobrecarregando o meu fígado. Ele vai aos poucos tendo dificuldade para eliminar as toxinas. E com isso essas toxinas vão se acumulando nos tecidos. Todos os tecidos. Entre eles os músculos e as articulações. Isso vai deixando elas mais rígidas, mais inflamadas. E aí somado ao movimento do tênis, eu começo com a epicondilite. Mas se eu fosse um corredor, eu poderia começar com uma tendinite patelar. Se eu fosse um paciente do fisiculturismo, ou talvez um crossfiteiro, vamos falar assim, uma pessoa do crossfit, perdão a palavra, eu poderia ter dor lombar ou dor no ombro. O que eu quero que você entenda é que você precisa garantir que o seu sangue está desinflamado, está destoxicado e não existem resíduos metabólicos, porque eles vão retardar a cicatrização de inflamações simples como uma epicondilite. A própria saúde do seu osso. E nessa jogada de problemas do sangue, meus amigos, botando assim numa sopa, numa coisa só, o fígado é o órgão mais sofrido, é o que mais sofre. Como se não bastasse, então agora chegando no auge do vídeo, quando você tem problemas no fígado, esse fígado, se ele estiver muito alterado, ele vai gerar restrições nas costelas e no tórax, muito mais à direita. Fazendo, por exemplo, uma inclinação para a esquerda e uma rotação à direita. Que é a mesma falha mecânica que eu citei lá no exemplo inicial, falando da escoliose. Lembra que eu falei que eu não tinha contado uma causa para a escoliose?
uma causa para uma escoliose adaptativa é um problema hepático. Como se não bastasse, o fígado, tendo inervação simpática em torno de T8, T9, que é torácica 8 e 9, ela vai alterar toda a estabilização dos romboides, que controlam a escápula. O fígado vai ter relação com o diafragma, que é de C3, C4, C5 a inervação cervical, que vai alterar a inervação de todo o membro superior. Por que eu falei que o último era o mais importante? Porque ele vai conectar a falha mecânica que você possa ter no ombro, que vai gerar dor no cotovelo, a falha neurológica cervical, que vai gerar dor no cotovelo e alteração do tônus, que foi o exemplo 2, e inflamações articulares sistêmicas, que é a falha metabólica. O que eu quero que vocês entendam é que quando você acha a causa primária do paciente, ele vai curar de toda e qualquer dor que ele tenha, seja no ombro, no cotovelo, na coluna ou dor de cabeça. Um dos maiores vilões de problemas metabólicos é o fígado. Agora, você precisa saber que problema do fígado, ir bem a fundo nesse caso. Mas eu vou dar uma dica prática para vocês. Eu falei que eu ia dar dicas práticas. Uma das coisas que mais limpa, destoxifica e desinflama esse fígado são algumas vitaminas específicas do complexo B e alguns outros micronutrientes essenciais. Então são vitaminas, são minerais, são nutrientes essenciais, que se equilibrados de uma forma molar adequada, então existe um peso para cada nutriente, combinado, junto eles causam o que a gente chama de efeito comitiva. É um termo para você entender que poucos nutrientes equilibrados da forma correta, poucos, não muitos, equilibrados de forma correta, vão fazer uma ação de desinflamar, detoxificar, tirar a gordura do fígado. Se você quer ter acesso a esses nutrientes, aqui embaixo tem um link do Liver Pro. O Liver Pro é um produto que eu desenvolvi para limpeza e detoxificação hepática, de tão grande que é a demanda no meu consultório para problemas de fígado. Tão grande que é o problema no fígado. O Brasil, ele é número 1, às vezes fica para o segundo lugar, às vezes número 1, mas fica por ali, fica no ranking dos top 3 de transplante hepático. Então, muito provavelmente, alguém que está vendo esse vídeo está com dor no cotovelo, o problema é fígado e ele não sabe. Entendeu? Eu trouxe exemplos que são comuns do dia a dia. Então, se você tem gordura no fígado, você tem inflamação no fígado, você tem sinais de sofrimento hepático e já tem dor no epicôndilo medial lateral, eu sinto muito. Talvez você nem saiba que seu problema é fígado. Eu poderia dar mais umas 10 conexões do fígado com dor no cotovelo. Mais do que uma. Mas o vídeo era para ser prático. Então eu dei um exemplo físico, um exemplo neurológico e um exemplo metabólico. E nesse metabólico eu ainda conectei com os outros para vocês terem uma ideia de quão complexo é o ser humano. Se agora você entendeu que existem várias causas para epicondilite, e que não basta só ficar desinflamando o local, o segredo é desinflamar sistêmico. Se o seu problema for sistêmico, você tem aqui embaixo nesse link o Liver Pro, que é uma alternativa para te ajudar. Murilo, eu tomei o Liver Pro 30 a 60 dias, que é o que resolve, e a minha dor desapareceu. Provavelmente seu problema era hepático. Murilo, eu tomei o Liver Pro, minha dor aliviou, mas não curou. Talvez você tenha fatores agravantes dentários, mecânicos, neurológicos, entre outras várias possibilidades para epicondilite. Então aí eu recomendo que você marque uma consulta, você marque um atendimento que pode ser online ou presencial. Online a gente faz o mesmo diagnóstico que o presencial. O tratamento é um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo. O que importa é o resultado. Então se ficou alguma dúvida desse vídeo, você marque uma consulta online, eu teria o maior imenso prazer de te ajudar. Eu vou fazer a avaliação em você nos 4 pilares da saúde plena, que é a nossa metodologia, você vai saber a causa e como resolver. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo e gostado do conteúdo. No mais, até o próximo vídeo da próxima semana. Um grande abraço!